Ei, gente, tudo bem? Vou corrigir aqui a prova do Senado Federal, tá? Então pega a sua prova aí e acompanha aqui comigo. A questão 41 cobrou a equação de Naoshi. Essa equação de Naoshi está lá na minha aula da NR17 em PDF, no item 5.3. Então, quem estudou o NR17 pela minha aula, conseguiu fazer essa questão rapidinho, tá? Como que você acha o índice de risco? Índice de risco é o peso dividido pelo LPR, que é o limite de peso recomendado. O LPR você acha como? Multiplicando esses fatores que a banca colocou aí nessa tabela, tá? O LPR é igual a 23,84. 20 quilos, que é o peso, né? Dividido por 23,84, que é o LPR, dá um valor de 0,84, que é a letra A, tá? Gabarito da 41, a letra A. Gabarito da questão 42, letra B, tá correto o gabarito da banca. A questão 43. Questão 43 tem que ter o gabarito alterado. A banca errou no dimensionamento da CIPA, tá? Empresa grau de risco 3, 25 empregados, ela tem um membro efetivo e um membro suplente em cada representação. Então, o total de membros da CIPA são 2 membros efetivos e 2 membros suplentes. O que a banca está pedindo? A Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes, CIPA, nesse estabelecimento, deve ser formada por. Então, ela está pedindo o total. O total de membros são 2 membros efetivos e 2 suplentes, tá? Em cada representação eu tenho um efetivo e um suplente, mas no total eu tenho 2 efetivos e 2 suplentes. Então, o gabarito da questão 43 é a letra E. A banca colocou como gabarito a letra A. Esse gabarito tem que ser alterado. Tá errado o gabarito da banca. Questão 44, treinamento da CIPA. Gente, meu Deus, porque não ficou bom esse texto da norma, que não ajuda também na resolução da questão. Olha o que a banca colocou. Considerando que o treinamento da CIPA de uma organização classificada como grau de risco 4 ocorrerá presencialmente, a carga horária mínima desse treinamento é de... Gente, é o seguinte, olha só, vou ler aqui para vocês o item 5742. Vou ler o 5742 fala o seguinte: para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento. Esse item é um subitem do 574. O 574 fala o seguinte, que o treinamento tem que ter carga horária mínima de, para grau de risco 4, 20 horas. Ponto final. Ponto final. E aí, esse subitem do 574 que eu li agora, o 5742, fala o seguinte: para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento. No caso de grau de risco 4, 8 horas. Eu conversei com o elaborador da norma, um dos elaboradores da norma, representante do governo. E ele me explicou que esse item 5742, quer dizer o seguinte: caso o treinamento, caso a empresa opte, ou caso a CIPA, né, opte pela modalidade semipresencial para o treinamento da CIPA, a parte presencial desse treinamento, que é semipresencial, a parte presencial tem que ter uma carga horária mínima de 8 horas, no caso de grau de risco 4. Mas a CIPA quer fazer o treinamento só presencial, grau de risco 4. Ele é todo presencial, grau de risco 4, então a carga horária tem que ser 20 horas. É o item 574. Tá? Então, a redação do 5742 não tá boa. Ela realmente não tá boa. Ela induz a interpretação que a banca teve, tá? Mas a interpretação não tá correta. Eu falo sobre isso no meu livro, falo sobre isso nas aulas, na aula de PDF da NR5, tá? Então, assim, caberia um recurso aí de alteração de gabarito, tá? Porque baseado no item 574 da NR5, tá? Porque a carga horária mínima é 20 horas para grau de risco 4, tá? Se for na modalidade semipresencial, tem que ser no mínimo 8 horas a parte presencial, tá? E aí a distância seria quantas horas? 12, né? Grau de risco 4. Se o total, o mínimo é 20, e a parte presencial, o mínimo é 8, 20 menos 8, 12 horas para a parte à distância, tá? Então, essa questão aqui, que é número 44, eu entraria com recurso, alteração de gabarito para a letra D, tá? Item, questão 45, é a letra B, ok, o gabarito da banca. Questão 48, tô falando das questões das NRs aqui, tá, gente? Das normas regulamentadoras. Questão 48. A
a banca está pedindo aqui a medida corretiva no caso de exposição a vibrações, né? Só que ela não falou se é vibração de corpo inteiro ou vibração de mãos e braços. Eu tenho medidas corretivas específicas para vibração de corpo inteiro, medidas corretivas específicas para vibração de mãos e braços e medidas corretivas comuns aos dois tipos de vibração. Como a banca não especificou aqui, a gente considera então as medidas comuns, tá? E essas medidas comuns, elas estão lá na linha 6, no item 6.2, a linha D do anexo 1 da NR9. A questão 48, o gabarito é a letra E, tá correto. 49, letra B, dimensionamento de bebedouro, tá certinho, tá? São 3 bebedouros porque são 75 empregados, um bebedouro para cada 25, né? 50, mão beijada, né, gente? Obrigação de trabalhador empregador, no que se refere a EPI. São os itens 661, 671 da NR6. 51, procedimentos de reenergização, letra D, item 1052 da NR10. 52. 52, o que tem, quais projetos tem que ter no PGR, né? Exceto projeto de instalação hidráulica, não tem que estar no PGR, né? Então, letra D é o gabarito da 52. 53, o gabarito é a letra C, tá ok? 54, a banca cobrou aqui, gente, o glossário da NR 33. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo para vocês lerem o glossário, tá? Letra E é o gabarito da 54. O percentual mínimo de oxigênio é 20,9%. 54, né? 55 é a letra C, ok? 55 é a letra C, que eu falei, né? Vamos ver aqui agora, gente, a discursiva. Era a discursiva que eu queria falar. A discursiva, a banca cobrou uma questão que eu resolvi, muitíssimo parecida, que é o cálculo de média ponderada, que eu resolvi na véspera, gente, da prova. Quem assistiu a revisão de véspera acertou essa questão discursiva. E essa questão discursiva pode ser exatamente o ponto que você vai precisar para ser aprovada nesse concurso. Olha o que a banca está pedindo. Ela deu os valores de temperatura de bulbo úmido natural e temperatura de globo e taxa metabólica em determinada atividade. Primeiro, pediu para calcular o IBUTG média ponderada e a taxa metabólica média ponderada. Primeiro, como que você vai calcular o IBUTG média ponderada? Você precisa do IBUTG em cada intervalo de tempo que foi medido, né? E como que você calcula? Então, você precisa calcular o IBUTG em cada linha dessa primeira tabela. Como que você faz isso? IBUTG. A banca deu só o TBN e o TG. Então, é uma atividade interna, né? Sem exposição à luz solar. Então, eu vou fazer 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG. Isso para cada linha, tá? E aí, então, isso eu calculei o IBUTG de cada linha. Como que eu faço a média ponderada? Eu pego cada IBUTG, multiplico pelo tempo de exposição, que está na coluna 1, divido por 60. Se você fizer esse cálculo certinho, você vai achar um valor de 30,33 graus IBUTG. Taxa metabólica, mais simples ainda. Você pega cada uma das taxas metabólicas que está na última coluna dessa primeira tabela, multiplica pelo tempo de exposição correspondente, que está na coluna 1, divide por 60, acha a taxa metabólica média ponderada de 120,5. Pronto, a primeira opção, a primeira questão ali dessa questão discursiva está pronta. Calcule o IBUTG média ponderada e a taxa metabólica média ponderada. IBUTG média ponderada, 30,33, taxa metabólica média ponderada, 120,5. Segundo, considerando que o trabalhador está climatizado, discuta se as atividades executadas são compatíveis com a exposição ocupacional ao calor. Como que você vai saber isso? A banca deu uma outra tabela, que é baseada lá na NR9, valores limites de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados. Então, ela tem, nessa tabela, eu tenho para cada IBUTG, qual que é a taxa metabólica correspondente. Para cada IBUTG, eu tenho o IBUTG máximo ali, né, que pode ser a condição ambiental ali de onde a atividade é realizada, e a taxa metabólica correspondente máxima também, que pode ser, que é permitida ali para aquele IBUTG. Então, se eu tenho
um IBUTG de 30,33 e taxa metabólica de 120,5, vocês têm que olhar a tabela, e aí vocês estão com a tabela na mão, deem uma olhada lá. Achem aí na segunda coluna e na primeira e na segunda linha da segunda coluna, vocês estão vendo taxa metabólica de 119 e 122. Ou seja, a taxa metabólica média ponderada que a gente achou está nesse intervalo. E qual que é o BUTG correspondente? 32,8 e 32,7. Mas a gente achou 30,33 de BUTG. Então, tem um trabalhador exercendo atividade sob uma intensidade de calor menor do que a máxima permitida nessa tabela, tá? Essa é a análise que você tem que fazer nessa questão 2. E o 3, cite uma medida preventiva e outra corretiva para mitigar os efeitos nocivos da exposição laboral ao calor. Como você respondia essa questão? Com base lá no anexo 1 da NR9, item 4.1 e 4.2. Item 4.1, medidas preventivas, item 4.2, medidas corretivas com relação à exposição ao calor. Tá bom, pessoal? A prova foi bem razoável, eu achei, né, na parte das normas regulamentadoras. Essa questão discursiva foi tranquila, deu um trabalhinho, né, de fazer as contas. Então, vocês têm que treinar a fazer conta, esquece que existe calculadora. Para as provas de segurança do trabalho, tem que fazer essa conta de BUTG, saber fazer e não ficar muito nervoso na hora, porque demora um tempinho, né, gente, para fazer essa contaiada toda aí, né? Mas tem que ficar tranquilo, é seguro que você sabe a matéria, então faça com calma para conseguir acertar a questão e ser aprovado. Espero que vocês tenham ido bem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima, então.